Olá, queridos companheiros de jornada, amados irmãos, aqui estamos para o nosso último vídeo dos milagres do Evangelho e vamos falar sobre as obsessões e as possessões. A análise das obsessões ela é feita com profundidade no curso de educação mediúnica, isto é, no curso de médiuns. Nessa lição faz-se uma análise sumária, mas como introdução ao estudo dos obsedados do Evangelho. Kardec considera a obsessão como uma das doenças psíquicas que exige uma atenção maior. A obsessão caracteriza-se com o domínio persistente que alguns espíritos podem exercer sobre certas pessoas. Geralmente, esses espíritos ainda são apegados a sentimentos de vingança, de egoísmo e de orgulho. Os bons espíritos jamais constrangem os maus. Pelo contrário, agarram-se aos que conseguem subjugar, conduzindo a vítima à sua vontade. A obsessão divide-se em obsessão simples, fascinação e subjugação. A obsessão simples verifica-se quando um espírito inferior e imoral se impõe a um médium, intromete-se nas comunicações que ele recebe, o impede de se comunicar com outros espíritos e substitui os que são evocados. Está lá em Kardec, no livro dos médiuns, no capítulo 23. A fascinação traz consequências mais graves, caracteriza-se como uma ilusão projetada diretamente no psiquismo do médium, paralisando a sua capacidade de discernimento. O médium fascinado não se considera enganado. O espírito, atuando de uma forma sutil, consegue inspirar-lhe confiança e agir sobre ele de uma forma hipnótica. A ilusão pode chegar ao ponto de levá-lo a considerar a mais absurda das afirmações como verídica. Os homens mais instruídos não escapam a esse tipo de influência, o que prova tratar-se de uma aberração produzida por uma causa estranha cuja influência os subjuga. Está lá em Kardec, no livro dos médiuns, no capítulo 23. As consequências da fascinação são muito mais graves do que aquelas geradas pela obsessão simples. Na medida em que o fascinado é dirigido, condicionado a aceitar teorias, posturas de formas irrefletida e cega. A subjugação é um envolvimento psíquico que traz como consequência a total paralisação da vontade da vítima, fazendo agir malgrado seu livre-arbítrio. A subjugação, segundo Kardec, pode ser moral ou física. Na primeira, o subjugado é constrangido a tomar decisões, no mais das vezes absurdas e comprometedoras, que por uma espécie de intuição hipnótica aceita como sensatez. É uma espécie de fascinação vigorosa. No segundo caso, o constrangimento do espírito ao médium é tal que o leva a movimentações fluídicas, involuntárias, podendo chegar às raias do ridículo. Kardec cita exemplos importantes de subjugação corpórea no livro dos médiuns e que devem ser analisadas e estudadas. A possessão, em O Livro dos Médiuns, no item 241, Kardec prefere não usar o termo possessão, que corresponderia à subjugação em mais alto grau. Na primeira razão, por implicar na crença de seres sempre voltados para o mal, chamados demônios na época. Na segunda, por dar impressão de coabitação quando só existe constrangimento. Anos mais tarde, a Gênese, no capítulo 14, no item 47, Kardec aceita o termo genérico, possessão, e classifica-a como temporária e intermitente. Na Revista Espírita, de 1863 a 1867, ele descreve vários casos de possessões.
O espírito, diz Kardec, em possessão momentânea do corpo, dele se serve como faria com o seu próprio. Fala por sua boca, enxerga pelos seus olhos, age com seus braços como teria feito se fosse vivo. Reconhece-se a obsessão pelas seguintes características, diz lá Kardec no Livro dos Médiuns. 1. Insistência de um espírito em comunicar-se, queira ou não, o médium pela escrita, pela audição, pela tipologia, etc., opondo-se a que outros espíritos o façam. 2. Ilusão que, não obstante a inteligência do médium, o impede de reconhecer a falsidade e o ridículo das comunicações recebidas. 3. Crença na infabilidade e na identidade absoluta dos espíritos, que se comunicam e que, sob nomes respeitáveis e veneráveis, dizem falsidades ou absurdos. 4. Aceitação pelo médium dos elogios que lhe fazem os espíritos que se comunicam por seu intermédio. 5. Disposição para se afastar das pessoas que podem esclarecê-lo. 6. Levaram a mal a crítica das comunicações que recebe. 7. Necessidade incessante e inoportuna de escrever e poder-se acrescentar, de comunicar sobre qualquer circunstância. 8. Ou qualquer forma de constrangimento físico, dominando-lhe a vontade e forçando-o a agir ou falar sem querer. 9. Ruídos e transtornos contínuos em redor do médium, causados por ele ou tendo-o por alvo. Importante notar-se que não somente os médiuns estão sujeitos a esse tipo de obsessão, mas todo aquele que imprudentemente se deixa influenciar por sentimentos, emoções, pensamentos e atitudes negativas ou inferiores. Então vamos assim falar dos obsedados do Evangelho. O conhecimento do Espiritismo esclarece de uma forma ampla e objetiva os problemas relativos aos obsedados do Evangelho, descaracterizando-lhes as aparências dos milagres. Os motivos da obsessão variam segundo o caráter do espírito. Práticas de vingança contra a pessoa que o feriu moralmente nesta ou em outra encarnação. Desejo de fazer o mal, inveja do bem, orgulho do falso saber. Os meios de se combater a obsessão variam segundo as características de que ela se reveste. Por exemplo, na obsessão simples, provar ao espírito que não foi enganado por ele e que será impossível deixar-se enganar, cansando-lhe a paciência, convencendo-o de que perde o seu tempo. Para os espíritos mais reunidos, a prece fervorosa, o apelo aos bons espíritos e, sobretudo, a postura íntegra, vencendo pelo bom procedimento. No caso da subjugação corpórea, é necessária a intervenção de uma terceira pessoa, com autoridade moral, agindo por meio do magnetismo, e que hoje popularmente conhecemos como a aplicação de passes, inseridos no contexto de uma assistência espiritual. Assim como as curas, a libertação dos possessos ou obsedados figura como os mais numerosos atos de Jesus. Naquela época, entendia-se a possessão como sendo obra do demônio, bem como as enfermidades cujas causas eram desconhecidas. Catalepsia, mudez, epilepsia e etc. Eram em grande número os possessos e obsedados de toda sorte na Judéia. Daí a oportunidade que Jesus teve de curar a muitos. Sem apresentar caráter epidêmico, as obsessões individuais são muito frequentes em seus mais variados aspectos, trazendo como consequência distúrbios de ordem física desarticuladoras
da estrutura perispiritual do obsedado. Quanto mais grave forem os comprometimentos de ordem moral entre o obsessor e o obsedado. Vamos falar sobre o processo de Cafarnaum. Está lá em Marcos, no capítulo 1, versículo 21 a 28. E também no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, versículo 31 a 37. Vieram em seguida a Cafarnaum e Jesus, entrando primeiramente no dia de sábado na sinagoga, os instruía. Admiravam-se da sua doutrina, pois os instruía como quem tem autoridade e não como os escribas. Ora, encontrava-se na sinagoga de um homem possuído, um homem de um espírito impuro, que gritava dizendo: o que há entre vós e nós, Jesus de Nazaré? Vieste para nos perder? Sei quem vós sois o santo de Deus. Mas Jesus, falando-lhe em tom de ameaça, lhe dizia: cala-te e sai desse homem. Então o espírito impuro, agitando-se com violentas convulsões e soltando um grande grito, saiu dele. Todos ficaram tão surpresos que perguntavam-se uns aos outros: que é isto? E qual é essa nova doutrina? E ele manda com um império mesmo aos espíritos impuros e eles obedecem. Os fariseus entendiam que os obsedados eram possuídos pelo demônio. E como também não aceitavam o poder moral superior de Jesus, argumentavam que é pelo príncipe dos demônios que ele expele os demônios. Está lá em Mateus, no capítulo 9 a 34. E nos versículos capítulos 12 a 24 também. Infelizmente, ainda hoje, é o mesmo raciocínio dos teólogos. Os processos gadarenos. Está lá em Mateus, no capítulo 8, versículo 28 a 34. Em Marcos, no capítulo 5, nos versículos 1 a 20. E em Lucas, no capítulo 8, dos versículos 26 a 39. Tendo ele chegado à outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros e a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. Gadareno refere-se a Gadara. Gadara era uma das cidades da Decápole, a leste do Rio Jordão. Então, quando isso aconteceu, na sequência, escreve Mateus: então os possessores lhe rogavam: se nos expeles, manda-nos a manada dos porcos. Pois ide, ordenou-lhe Jesus. E eles, saindo, passaram para os porcos, e eis que toda a manada se precipitou despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, e nas águas pereceram. Kardec comenta que o fato de serem maus espíritos enviados aos corpos dos porcos é contrário a toda a probabilidade. Diz ainda que um espírito mau não deixa de ser um espírito humano. E como tal, é contra as leis da natureza que ele possa animar um corpo de um animal. Justifica o codificador com a possibilidade de uma alegoria para caracterizar as inclinações imundas de certos espíritos, ou informações ampliadas por ignorância e superstição. Isso tudo Kardec afirma na Gênesis, no capítulo 15, no item 34. Pode-se aduzir também que os espíritos expulsos por Jesus surgissem materializados somente para a percepção sensorial dos porcos, que, assustados, fugiram espavoridos, precipitando-se nas águas. Esta hipótese é racional, lógica e possível, porquanto se sabe que certos animais podem ver os espíritos. Está lá na lição número 10 do curso de Educação Mediúnica, no Livro dos Médiuns, capítulo 22. O jovem lunático. Estando Jesus à multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque ele é lunático
e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outros na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu um mau espírito, e este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Interrogado pelos discípulos sobre por que não puderam eles expulsar o obsessor, Jesus lhe respondeu: por causa da pequenez da vossa fé, acrescentando que esta casta não se expele senão por meio de oração e de jejum. Comenta Kardec que a imensa superioridade do Cristo dava-lhe tal autoridade sobre os espíritos imperfeitos, então chamados de demônios, que lhe bastava recomendar que se retirassem para que eles não pudessem resistir a tal injunção. A filha da mulher cananeia. Jesus, partindo dali, retirou-se para a região de Tiro e de Sidom, na Fenícia. E eis que uma mulher cananeia daquela região veio gritando: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, a minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se chegaram e pediram: despede-a, por que vem gritando atrás de nós? Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas da casa de Israel. Mas ela, aproximando-se, prostrou-se diante dele e pôs-se a rogar: Senhor, socorre-me. E ele tornou a responder: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. A mulher cananeia insistiu: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E diante disso, Jesus lhe disse: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E a partir daquele momento a sua filha ficou curada. Os 7 espíritos de Maria de Magdala. Depois disso ele andava por cidades e aldeias, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 o acompanhavam, assim como algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada de Magdala ou Madalena, da qual haviam saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, do procurador de Herodes, e várias outras que os serviam com os seus bens. A mulher curvada. Todos os sábados, Jesus ensinava numa sinagoga. Um dia viu ali uma mulher possuída de um espírito que a punha doente. Havia 18 anos. Era tão curvada que não podia olhar para cima. Vendo-a, Jesus a chamou e lhe disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Impôs ao mesmo tempo as mãos e ela, endireitando-se, rendeu graças a Deus. Mas o chefe da sinagoga, indignado por haver Jesus feito uma cura no dia de sábado de seu povo, há 6 dias destinado ao trabalho, vinde nesses dias para seres curado e não nos dias de sábado. O Senhor, tomando a palavra, disse-lhes: hipócritas, qual de vós não solta da canga o seu boi ou seu jumento em dia de sábado e não o leva a beber? Por que então não se deveria libertar em dia de sábado dos laços que aprendiam esta filha de Abraão, que espíritos trevosos conservavam atada durante 18 anos? A estas palavras, todos os seus adversários fizeram confusos e todo o povo encantado de vê-lo praticar tantas ações gloriosas. Jesus, conhecendo o pensamento dos fariseus a respeito deles pedir demônios pelos demônios, diz: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. E complementa: se Satanás expulsa Satanás, é dividido contra si mesmo, como pois o seu reino subsistirá. Lucas, capítulo 11, versículo 15 e 18, e Mateus, capítulo 12, versículo 24 a 26. Em nota, na Gênesis, no capítulo 15, no item 36, comenta Kardec que, se Jesus houvesse operado seus milagres pela virtude do demônio, o demônio teria, pois, trabalhado para destruir o seu império.
lhe teria empregado o seu poder contra si mesmo. Certamente, um demônio que procurasse destruir o reino do vício para estabelecer o da virtude seria um estranho demônio. O mestre certamente não podia interferir nas leis que determinam a cada ser que faça a sua colheita, conforme tenha sido sua própria semeadura, ou que a cada criatura será dado receber por ela própria o que semeou. Jesus sempre que curou acrescentava: a tua fé te curou, vá e não peques mais. Por isso, companheiros queridos, vamos, nesse momento difícil que estamos passando ainda, nos melhorarmos, nos transformarmos, através de vencermos a nós mesmos, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa irritabilidade, a nossa impaciência, a nossa intolerância, o nosso ciúme, a nossa cupidez. Que possamos ser fortalecidos para que tenhamos a grande oportunidade de evoluir, de nos melhorarmos e um dia sermos verdadeiros discípulos de Jesus. Beijos em seus corações e até o próximo vídeo.